Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nossa sessão de segurança na ressonância magnética e hoje falaremos sobre o contraste paramagnético. Tá, lembrando que o principal contraste paramagnético utilizado, ele é baseado em gadolínio. Gadolínio é um metal, né? Um metal da família das terras raras. A gente lembrar que a família terras raras é essa linha aqui da tabela periódica, né? E gadolínio se encontra aqui com é, número atômico de 64 e ele é o principal composto. Lembrando que o íon livre de gadolínio ele é extremamente tóxico, né, para o corpo humano, né, para os mamíferos de forma geral. Então, ele deve ser sempre utilizado ligado a uma molécula que dê estabilidade, para que ele não se solte. Né? Então, o tipo de configuração dessa molécula é o que define os dois grandes grupos de contrastes paramagnéticos, o que nós chamamos de contraste linear e contraste macrocíclico. Né? Essa diferença é devido à configuração dos átomos de nitrogênio ao redor do gadolínio. Então, repara que o gadolínio na porção central, no contraste linear, e ele é parcialmente cercado pelos íons de nitrogênio, certo? Agora aqui o contraste macrocíclico, repare o gadolínio central e totalmente cercado pelos átomos de nitrogênio. Então, o contraste macrocíclico consegue proteger esse gadolínio de forma muito mais eficaz. Esse gadolínio é muito mais estável nessa molécula, ele não se solta com facilidade, tá bom? Então, isso é importantíssimo a gente sempre ter em mente esses dois grandes tipos de contraste. Lembrando que a excreção do contraste paramagnético ele ocorre basicamente por via renal e em 98% em 24 horas, ou seja, a depuração do corpo é rápida, 24 horas elimina esse contraste, tá? Agora imagine a situação, se utilizando o contraste linear, que não é o mais estável, num paciente que tem insuficiência renal, o que vai acontecer? ah, Esse paciente não consegue eliminar o contraste do corpo e esse gadolínio vai se soltando dessa molécula que não é tão estável. Então, nós temos a liberação de gadolínio livre no corpo, que é danoso, é prejudicial aos tecidos. Particularmente, um tecido que é extremamente comprometido pelo íon de gadolínio são as fibras colágenas, tá? Conforme tem essa interação, é disparada toda uma cascata de reação inflamatória, uma cascata fibrogênica, ou seja, essa cascata vai induzir a formação de fibrose nos tecidos. Então, o lugar clássico disso acontecer é na pele, mas pode acontecer em qualquer local do corpo, tá? Então, aqui, literatura, né? Aqui, 2009, um artigo até de uma revista brasileira, aqui já é de um periódico americano, onde demonstrando a fibrose nefrogênica sistêmica, seu envolvimento na pele. Repare que a pele fica espessada, enrijecida, vai levando a contratura muscular, tem um aspecto de esclerodérmica, né? Isso você vê que impossibilita até a movimentação, como você vê essas contraturas nos membros inferiores, superiores, até atrapalhando aqui a deglutição. Então, você vê algo que realmente leva um potencial muito danoso aqui para o paciente, certo? Aqui também da literatura, né, a deposição de gadolínio na esclera ocular, né? Então, depositado na esclera ocular. Então, poxa, pode depositar em qualquer lugar mesmo, certo? É muito interessante aqui o guideline da Sociedade Europeia de Uroradiologia, né, que ela define vários critérios para se utilizar o contraste paramagnético, e um deles é utilizar apenas quando necessário, ou seja, sempre ponderar com muito cuidado essa utilização.
sempre utilizar a menor dose possível, né? Não utilizar doses maiores do que o recomendado pelos fabricantes. E uma recomendação mais recente, assim, se você vai utilizar um contraste linear, obrigatório você ter a dosagem de creatinina e não realizar em pacientes com insuficiência renal crônica com clearance abaixo de 30. Isso é uma recomendação. Já os contrastes macrocíclicos, você não está obrigado a realizar a dosagem de creatinina, você pode utilizar sem essa dosagem, mas usar com muito critério em pacientes sabidamente com insuficiência renal crônica, tá? Então, essas são recomendações, tá? Da Sociedade Europeia, tá? Não é uma recomendação do Brasil, tá bom? Qual que foi a historinha aqui do contraste paramagnético ao longo dos anos, né? Em 1988, ele foi liberado para o uso pelo FDA, tá? Nesse tempo aqui, né, se passaram 18 anos de uso de contraste paramagnético em qualquer paciente, né, qualquer tipo de paciente, independente da função renal. Não se sabia da fibrose nefrogênica, que ela era relacionada ao gadolínio. Somente em 2006 que foi confirmado a relação de uma fibrose nefrogênica e da utilização de gadolínio. Então, se passaram 18 anos, é muito tempo, né? E agora, um capítulo mais recente aí do contraste paramagnético, 26 anos após o uso de gadolínio, se documentou a deposição incidental de gadolínio cerebral, tá? Como é que foi essa história, né? Pacientes que foram submetidos a vários exames de ressonância, foi se percebendo que algumas estruturas aumentavam o seu sinal na ponderação T1 sem contraste. Poxa, o que está acontecendo nesses pacientes, né? Por que está aumentando o sinal dessas estruturas? E se descobriu que isso é gadolínio que está depositando nesses pacientes, tá? Então, a gente percebe aqui núcleos denteados, substância negra, núcleo rubro, né, tálamo, globo pálido, várias estruturas. Essa observação, por enquanto, ela é exclusiva para os contrastes lineares, ou seja, aqueles contrastes menos estáveis. E já se estima que a partir de 4 a 6 exames contrastados se tem esse aumento do sinal. Então, a partir disso já se tem um depósito. Até agora não se sabe se isso tem algum significado clínico ou não. Não se sabe, não está definido alguma síndrome clínica para esses pacientes com depósito de gadolínio. Porque talvez ainda não se confirmou essa relação com um sintoma clínico. Porque, olha, esse estudo é muito interessante, né? 2017, estudaram aqui em ratos e a deposição do gadolínio no núcleo acontece na parede do endotélio dos núcleos denteados do rato. Conseguiram essa definição, né? Onde que está depositado? Na parede do endotélio. E não no neurônio propriamente dito, não em células da glia propriamente dito. Então, talvez isso não leve a um sintoma clínico, ou até agora não se percebeu um sintoma clínico relacionado ao depósito de gadolínio, certo? Bom, a partir daí, dessas descobertas do depósito de gadolínio, o que está acontecendo? A EMA, né, que é a Agência Reguladora Europeia, ela recomenda a suspensão da venda de contrastes lineares na União Europeia. Ela citou 4 marcas, se não me engano, mas ela recomenda que não se use mais contrastes lineares. Então, isso é algo muito importante, né? Isso é algo que está bem estabelecido na União Europeia, mas não é em todo lugar, né? O FDA, por exemplo, não suspendeu até agora os contrastes lineares, a gente nem sabe se vai suspender. Então, alguns outros países seguiram uma recomendação semelhante à da EMA, mas muitos não, tá? No Brasil, nós não temos uma recomendação de suspensão, esses contrastes são utilizados normalmente, assim como nos Estados Unidos, tá? Bom,
Agora vamos para mudando um pouco aqui o foco, uma gestante, tá? Uma gestante de 29 anos com dor lombar, esse caso é real, peguei recentemente no hospital, e essa paciente estava com 2 semanas com uma dor intensa, dificultando a movimentação, tá? Ela não tinha antecedentes nenhum, negava outras queixas, não tinha nada relevante. E como conduzir esse caso, já que ela é gestante? Faz um raio-x, faz uma CT, faz uma ressonância, faz um teste terapêutico. Poxa, lembrar que raio-x e tomografia tem radiação ionizante, então não é bom, né, você expor o feto à radiação ionizante, a não ser que você não tenha outra alternativa. E a ressonância pode ser utilizada? A ressonância pode ser utilizada, ela é segura nas pacientes gestantes, tá? Então, aqui o exame dessa paciente, infelizmente, ela apresentava múltiplas lesões ósseas, né, nodulares, suspeitas aqui para algum acometimento secundário. E a pergunta fica, poxa, injeta contraste nessa paciente para esclarecer melhor essas lesões? Aqui a gente não, aqui já não podemos prosseguir, não podemos injetar contraste nas gestantes, a não ser que você não tenha nenhuma outra alternativa, é risco de vida materna, não tem para onde, não tem nenhum outro exame que vai resolver e tem que ser feito por uma coisa muito grave, daí é risco-benefício. Mas, então, a recomendação, o gestante não precisa, pode fazer a ressonância, porém sem contraste, tá? Isso é o consenso, certo? Em relação à amamentação, a dose que é excretada no leite, né, é muito, muito baixa da dose injetada. E daquilo que é excretado no leite que o bebê ingere, também é muito baixa a dose que ele vai ser absorvido no intestino do recém-nato. Então, se a gente está utilizando um contraste macrocíclico, que é aquele mais estável, até agora não se recomenda, não se indica a suspensão da amamentação. Agora, se nós estamos utilizando um contraste linear, daí sim se recomenda uma suspensão por 24 horas da amamentação, principalmente por essa deposição cerebral, que não se sabe direito ao certo como funciona, tá? Bom, nossa apresentação termina aqui, e revisando aqui os tópicos, falamos sobre contraste, diferença entre contraste linear e macrocíclico, a relação entre insuficiência renal crônica e fibrose nefrogênica sistêmica, um pouco do conceito do que está acontecendo sobre a deposição cerebral do gadolínio, e aqui algumas informações sobre gestantes e amamentação. Tá ótimo? Então, até a próxima, pessoal.